Domingo do Bom Pastor, todo ano, nesta quarta semana da Páscoa, este é o tema, a metáfora bíblica considerada tão importante, que a cada ano um domingo é sempre reservado para ela. Davi foi o primeiro a fazer uso, por isso temos o Salmo 23. Jesus a reforçou e a expandiu, Lucas 15, João 10. E muitos dizem que esta é talvez a imagem mais especial que Jesus usou para falar de si mesmo. Jesus fez, como vocês sabem, muito uso de várias metáforas, vários eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz. E de todas, a única que é pessoal, que não é impessoal, é esta. Ela é uma exceção. E de todos os relacionamentos pessoais, ou mesmo relações entre um cuidador e um animal, a mais íntima é a relação entre o pastor e as ovelhas. Portanto, Jesus não está nos dizendo hoje tanto sobre quem ele é e o que ele oferece, apesar dele fazer isso também na passagem, mas ele está nos dando informações preciosas e raras sobre como ele se sente. Além do que ele faz por nós, o porquê ele faz o que ele faz. Um texto muito especial, mas isso eu sei que vocês sabem muito bem. A gente, como pastor, faz várias cerimônias fúnebres, por exemplo, e nas liturgias da igreja nós sempre temos o Salmo 23. Tem outras passagens que a gente lê também, mas é no Salmo 23 onde todo mundo se desmancha. Porque a imagem do bom pastor é tão íntima, é tão profunda. É o bom pastor que nos leva a águas tranquilas, que nos refrigera a alma, que nos carrega quando passamos por vales da sombra da morte. Toca no mais íntimo do nosso ser. Desperta o mais profundo dos nossos anseios. Tão profundo que é possível dizer que qualquer pessoa no mundo está buscando exatamente isto. Um bom pastor. Alguém ou alguma coisa que satisfaça plenamente os desejos do seu coração. Segurança, de alento. Daí a importância desse texto. Porque ou encontramos em Jesus o bom pastor e seremos satisfeitos completamente, ou estaremos buscando em algum outro ser humano, em alguma outra coisa, ou tentaremos nós mesmos nos pastorearmos e não conseguiremos. Jesus está tocando num nervo, num lugar muito sensível com estas palavras. E ele sabia disso. Nós tentaremos, meus queridos irmãos e irmãs, responder duas perguntas principais nesta manhã. Qual é o significado desta metáfora do bom pastor? Em que sentido Jesus é o bom pastor? E depois, o que isso significa para você, para a gente. Primeiro, o que significa a metáfora de Jesus, o bom pastor? Quando Jesus diz isso, o que ele está dizendo? E muitas coisas poderiam ser ditas aqui, gente. Eu vou destacar duas. E a primeira informação que eu destaco do texto é que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Versículos 14 e 15. Eu conheço minhas ovelhas como o Pai me conhece. Quão profundo é isso? A gente, nos tempos de hoje, no mundo urbano que vivemos, talvez não entenda. E aí precisamos fazer uma pesquisa de campo. Precisamos encontrar alguém que conhece esse mundo, especialmente a criação de ovelhas. E se for possível, como acontecia essa criação de ovelhas no mundo de Jesus. E há muitos livros que nos ajudam com estas informações.
eu sou devedor para esta mensagem destes dois aqui que são a minha bibliografia. Recomendo muito. Kenneth Bailey, que é um dos maiores pesquisadores da vida do Oriente Médio, nos tempos bíblicos. Os professores do seminário sempre recomendavam esse autor, e a gente faz muito uso dele. E o segundo livro é mais simples, Douglas Macmillan, mas é até mais interessante, porque antes de ser um teólogo, Macmillan foi um pastor de ovelhas. De verdade. Ele não escreve porque ele fez uma pesquisa. Ele foi um pastor de ovelhas no interior da Escócia e conta muitas histórias. Conta, por exemplo, que uma vez estava num trem com um amigo que também era pastor de ovelhas e que havia vendido alguns cordeiros. E o trem estava deixando a estação e esse amigo viu num prado um pouco distante alguns dos seus bezerrinhos, dos seus cordeiros. E ele disse: Doug, olha lá, 4 dos meus cordeirinhos. E isso não o surpreendeu, porque ele sabia. Não era brincadeira. Os pastores conhecem as suas ovelhas. O próprio Macmillan escreve que quando ele saía com o seu rebanho, era da maior importância, quando o rebanho começava a se espalhar pelo campo, que ele fizesse um contato visual com cada uma das ovelhas. Que ele encontrasse um lugar mais no alto, para que, além de ver a aproximação de algum perigo, de alguma raposa, para que ele pudesse, ali do alto, enxergar a cada uma das ovelhas o tempo todo. Por quê? Porque um pastor de ovelhas precisa conhecer a ovelha desse jeito, de um jeito que o domador de cavalos, que o criador de porcos, por exemplo, não precisa. E por que os pastores de ovelhas necessitam desse conhecimento mais compreensivo, mais íntimo dos seus animais? Porque as ovelhas são os mais indefesos dos animais. Se a gente deixar qualquer animal, um cachorro, um gato, um cavalo, um camelo, descuidado, solto, todos eles farão uma ou outra coisa. Ou eles correrão em disparada, cantando como a Frozen, livre estou, e vão ficar felizes de estar soltos novamente, ou eles podem fazer como o ET, daquele filme do Spielberg. Casa, estou indo para casa, e seguir o seu caminho para o seu lar. Ou eles correm para o mundo, ou eles voltam para casa. Todos os animais, ovelhas, não fazem isso. Douglas Macmillan explica. Ele diz que as ovelhas são animais por demais estúpidos. Elas não seguem outras ovelhas. Elas perdem o senso de direção de um jeito que cachorros e gatos não o fazem. E quando se encontra as ovelhas, é extremamente difícil de juntá-las. Ovelhas perdidas correm sem direção, em pânico. Não se encontra, por exemplo, um rebanho de ovelhas selvagens. Quando um colonizador vai explorar uma nova terra, eles não precisam sair para caçá-las, porque as ovelhas são muito devagar. São presas fáceis de predadores. São muito sem defesas, ficam doentes com facilidade. E quando ficam doentes, são muito difíceis de cuidar. São muito vulneráveis. Estão entre os mais carentes de todos os animais que existem. E aí a gente começa a suspeitar o porquê Jesus escolheu, dentre tantos animais, as ovelhas. O que ele estava fazendo? E aí isso nos leva ao nosso próximo destaque. As ovelhas são espiritualmente dependentes. Por mais simpáticos que um cordeirinho é, e eles são, tem uma tia que cria ou criava cordeirinhos como bichinhos de estimação. Sempre foi muito legal visitar a sua casa e brincar com eles, por mais mimosos que esses animaizinhos são,
Não é por causa dessa característica simpática e terna que Jesus escolhe esta metáfora, mas justamente pela característica que o Macmillan ressalta, pela estupidez e pela vulnerabilidade e dependência das ovelhas. As ovelhas, gente, na metáfora, são a gente. E como ovelhas somos dependentes, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Espiritualmente estúpidos. O bom pastor diz: eu conheço você. Você que pensa que é o número 1. Eu conheço você que está tentando se esconder. Eu conheço você que suspeita ou tem certeza que tem alguma coisa de errada com você. Eu conheço você e te digo, você é como as ovelhas, profundamente, espiritualmente dependentes. Como assim, pastor? 2 exemplos, 2 formas como cada ser humano é dependente. Muito mais poderia ser dito. Primeiro, somos dependentes em nossa compreensão de nós mesmos. Nós continuamente superestimamos ou minimizamos o que somos capazes de fazer. Constantemente fazemos escolhas ruins, tomamos decisões equivocadas, mas superestimamos ou minimizamos. Faça um teste. Pegue o seu eu no presente. Você como é hoje. E olhe para trás, olhe pelo retrovisor. Digamos 10 anos. O que o seu eu atual diria para o seu eu do passado? Que ele foi bobo, que ele foi estúpido, que lhe faltou orientação, que lhe faltou experiência, fiz isso, fiz aquilo. O nosso eu atual sempre pensa que o nosso eu passado é meio idiota. Qual é o problema? O problema é que o nosso eu futuro também pensará assim do nosso eu presente. Daqui a 10 anos, olharemos para trás e diremos, puxa, como aquele eu de 2021 foi bobo, como lhe faltou orientação, como lhe faltou experiência. Veja, gente, é disso que Jesus está falando quando nos chama de ovelhas. Somos meio bobões, assim. Mas sempre pensamos que vamos deixar de ser, que vamos superar. Essa é a essência de ser ovelha, a essência da ovinocultura. Somos limitadíssimos o tempo todo em nossa compreensão. O Douglas Macmillan diz que a coisa mais trágica sobre as ovelhas é que não apenas elas se perdem facilmente, mas quando você aparece para resgatá-las, elas fogem de você. Elas não reconhecem o socorro. Tem até um vídeo rolando na internet nesta semana sobre essa situação que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Ser ovelha não significa que temos... Ser ovelha justamente significa que não temos a mínima noção de quão dependentes nós somos de Deus. Ser ovelha é muitas vezes fugir do socorro que Deus traz para junto de nós. E a gente pensa que vai ser melhor, que vai superar, que um dia vai ser um cristão mais cheio de si, menos dependente de Deus. Que é uma idiotice espiritual pensar dessa forma. Que daqui para frente tudo vai ser diferente. A profundidade da nossa ovelhice, por assim dizer, totalmente dependentes de Deus o tempo todo. Segundo, gente, nós também somos profundamente dependentes na área da nossa autoestima. A gente escuta muito, por exemplo,
né? Que não importa o que os outros pensam, que não importa o que os outros dizem de você, que só importa o que você pensa. Mas essa ideia, ela não se sustenta. Imagine, por exemplo, um suposto músico que tenha uma grande autoestima, um músico que escreveu milhares de canções, e ele manda para todo mundo, ele coloca na internet, mas ninguém elogia, ninguém compra, ninguém escuta, ninguém aprova. Todo mundo que dá algum feedback diz: é melhor você tentar outra coisa, porque música não é a sua praia. Mas o músico responde: não importa a opinião de vocês, eu sei que eu sou um grande músico. Diríamos que esse músico tem uma super autoestima? Não. Questionaríamos a sanidade dessa pessoa, a sua noção de realidade. É um caso extremo, mas ilustra um fato. Não podemos abençoar a nós mesmos. Não podemos nos sentir bem, belos, apenas porque nós estamos repetindo para nós mesmos: eu estou bem, eu estou bem, eu sou grande coisa. Não podemos dar um nome a nós mesmos. Eu sou alguém, eu tenho um nome. Alguém de fora precisa dizer, carimbar isso para a gente. Alguém de fora precisa nos abençoar. Esse é outro exemplo de quão dependente nós somos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. O nosso ser inteiro, a nossa alma só descansa em alguém outro. É a crítica ou a afirmação de alguém, seja um pai, uma mãe, um amor, que vai nos colocar de pé ou vai nos derrubar. Somos cordeiros indefesos, somos dependentes. E qual é a aplicação dessa metáfora para a nossa vida? A primeira aplicação que a gente faz é que o bom pastor nos conhece. Reparem que Jesus não diz apenas: eu conheço as minhas ovelhas. Ele vai além, ele é específico. Eu conheço cada uma pelo nome. Ou seja, eu conheço minhas ovelhas pessoalmente. Eu conheço o particular de cada uma das minhas ovelhas. Para o Natanael, lembram? Eu vi você debaixo da figueira. Para a samaritana, no poço, Jesus disse: eu conheço a tua lista de amantes. E após ressuscitar, Maria só o reconheceu na frente do túmulo quando Jesus a chamou pelo nome. Assim Jesus vem a você e a mim. Eu tenho visto teus passos em falsos, cada um deles. Eu tenho visto a tua insegurança, o teu debaixo do tapete, os teus esqueletos escondidos no guarda-roupa, teus segredos deletados, quem realmente você é. Eu sei que por debaixo de toda a bravata, de todo o seu achar, que é grande coisa, eu tenho visto e sei o quão ovelha você realmente é, o quão inseguro você realmente é, o quão dependente você realmente é. E eu não apenas flagrei as estupidezes do passado, mas eu conheço também as bobagens que você ainda vai fazer no futuro. Eu vi tudo sobre você. Eu conheço o teu fundo. Eu conheço você e você é minha ovelha. Eu sou o seu pastor. Alguém poderia reparar aqui que nós estamos olhando nesse ponto a lei de Deus, a doutrina do pecado, da nossa pecaminosidade, da nossa dependência de Deus. E aí, gente, vem o Evangelho, vem a boa notícia, porque Jesus não apenas nos conhece, mas Ele deu a sua vida por você.
E isto é incrivelmente especial à luz do que ele sabe sobre a gente. O professor no seminário, o professor Weire, que contava sempre a história, uma vez de ter ouvido uma mulher dizer para ele: pastor, se o meu esposo soubesse as coisas que estão no meu coração e na minha mente, ele com toda certeza me deixaria. Ele pediria o divórcio. É como a gente se sente muitas vezes, não é? Eu me sinto muitas vezes assim. Eu acho que eu falo também em nome de muitos pastores. Se vocês soubessem, meus queridos irmãos e irmãs, o que se passa na cabeça da gente e os pecados que a gente fez, eu também acho que vocês nos abandonariam, que vocês desligariam essa transmissão agora mesmo. E você também não diria o mesmo? Se alguém lhe conhecer lá no fundo, lá no íntimo, você também não teme que essa pessoa vá embora da sua vida? E muitos o fizeram. Mas aqui está Jesus hoje dizendo, gente, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço elas até o cerne e eu dou a minha vida por elas. Eu troco a minha vida pela delas. Versículo 11 até o 13. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E logo Jesus faz o contraste com o mercenário. Ele fala do cara que é contratado, que cuida de ovelhas por dinheiro. E Jesus diz, esse cara não sou eu. Esse cara pode ser cuidadoso com as ovelhas, mas tem um limite. Se as ovelhas correm um perigo, ele chora por elas, ele sofre por elas, mas ele não enfrenta o perigo. Ele não pula no fogo, ele não enfrenta o lobo, porque quando os lobos vêm, as pessoas que estão apenas por dinheiro, elas fogem. E todos entenderam isso de Jesus falando. Só que aí, Jesus revela algo que foi novidade para eles, que foi surpreendente para eles. Porque ele fala, de certa forma, que quando o lobo vem atacar as suas ovelhas, ele ama tanto as suas ovelhas que ele se torna um cordeiro para o lobo rasgar, para o lobo devastar. E ele não disse isso num arrobo de emoções. 3 vezes, de forma muito consciente, Jesus martela esse prego. 3 vezes ele repete, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu me faço o cordeiro substituto. Eu dou a minha vida. Eu perco a minha glória. Eu perco o universo. Eu perco a minha vida. Na minha vida, se as minhas ovelhas estiverem em perigo de perecer. E isso, por um lado, é ofensivo pela gente, porque, por um lado, nós estamos vendo Jesus nos dizendo o quão dependente nós somos dele, o quão tosco nós somos como ovelhas. Por outro lado, isso é muito consolador, porque tem esse valor que esse bom pastor nos dá. Somos o seu tesouro mais precioso, ao ponto de que ele, que é dono do mundo todo, estar disposto a perder tudo. Jesus ligado ao nosso coração, dessa forma. E ele não apenas diz que dá a sua vida, que vai dar a sua vida, que está disposto a morrer por nós. Ele morreu, ele o fez. Isaías 53 falava disso. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como ovelha foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na cruz, Jesus estava como uma ovelha em nosso lugar. E o Salmo 22, gente, precioso salmo, nos ajuda a entender ainda mais a profundidade disso, o que passava pela cabeça de Jesus, seu afeto nesse momento da cruz. Porque na cruz, Jesus cita justamente o Salmo 22. Ele está com o Salmo 22 na cabeça. E nesse salmo, além de dizer
A famosa frase, Deus meu, por que me desamparasse? O que mais estava escrito neste salmo? É fascinante. Leões rugem e abrem a boca contra mim. Cachorros raivosos me rodeiam, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Na cruz, gente, eram os lobos atacando. É o que está dizendo o Salmo 22, que está na memória de Jesus ali na cruz. Eu estou me sacrificando pelas minhas ovelhas. Nunca, gente, houve antes nenhuma declaração de amor mais profunda, nenhuma declaração de valor, de dignidade para o ser humano do que essa que Jesus faz em João 10. Jesus olhar lá no fundo, onde toda a nossa sujeira está exposta como ovelhas, e nos dizer, eu vejo, e eu coloco vocês um valor tão alto, que eu vou morrer por vocês. Tem um número de razões que Jesus vai à cruz e morre pela gente, a santidade de Deus, a justiça de Deus, mas aqui em João, Jesus está destacando uma outra coisa. Nós estamos conhecendo o seu coração, o seu interior afetivo. E Jesus nos está dizendo que nos valoriza tanto, que está tão ligado por nós, que morreria por nós. E Jesus esclarece essa ação no texto, é tão importante para ele. Como se soubesse que nós talvez questionaríamos isso, que nós talvez iríamos romantizar essa morte na cruz, que esse sacrifício na cruz seria cooptado por alguma ideologia, que Jesus no versículo 18 explica. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e vou entregá-la. Jesus não foi obrigado. Foi a cruz. É a doutrina do sacrifício substitutivo. O valor que Jesus dá, que trocou de lugar com a gente e morreu a morte que estava destinada a cada um de nós. Pastor, é assim mesmo? Não tenha dúvidas. Isso é tão claro e cristalino na Escritura, que já havia sido profetizado. Essa entrega amorosa, esse valor que Deus dá para o seu povo pecador. Por exemplo, quando a gente lê uma profecia lá de Isaías 62, onde Deus anuncia para o seu povo o que faria através de Jesus. Eu vou dar um novo nome para vocês. Não serão mais chamados de abandonada. Lembram que eu contei para vocês daquela esposa que diria que o esposo o abandonaria, a abandonaria se soubesse quem realmente ela era, o que ela tinha no coração? Israel não apenas pensou coisas negativas com Deus, Israel adulterou de verdade contra Deus. E aqui nós temos Isaías dizendo, vocês não serão mais chamados de os abandonados. Deus vai lhes chamar de minha delícia, porque eu me delicio em vocês. Por causa de Jesus, eu me caso com vocês, eu me alegro em vocês, e eu jamais irei embora, eu jamais darei as minhas costas para vocês. Numa das histórias de Sherlock Holmes, o ritual Musgrave e outras aventuras é sobre um homem, o Sr. Musgrave, que vem a Sherlock Holmes com um terrível mistério. Musgrave é um chefe de uma família britânica muito antiga e é dona de uma propriedade muito antiga. E na sua propriedade é encontrado pelo seu mordomo supostamente um tesouro. No fundo do lago, o mordomo encontra o mapa e sai em busca desse tesouro e acaba sendo esse mordomo assassinado por causa desse suposto tesouro. E o senhor Musgrave chama o Sherlock Holmes para examinar esse suposto tesouro.
porque não fazia muito sentido. Parecia uma série de coisas velhas, de metais sem valor. E então Sherlock Holmes faz uma análise, pensa sobre aquilo, examina os sinais, as pistas, as evidências e se dá conta. E estas são as suas palavras quando ele descobre o mistério. Eu pude compreender que esse objeto aqui, esse metal aqui, fosse considerado de tão pouca importância quando eu olhei para ele. Porque o metal estava todo sujo, todo preto, e as pedras sem brilho, opacas. Só que eu esfreguei esse metal nas minhas mangas. E o seu brilho luziu para mim. Senhor Murgrave, parabéns, porque o Senhor possui uma relíquia de valor inestimável. O que é? Perguntou o Senhor Murgrave. Holmes disse, nada mais, nada menos do que a coroa mais antiga dos reis da Inglaterra. Olhe para você na frente do espelho e se pergunte, por que alguém morreria por isso? Jesus Cristo esfregou a sujeira e olhou por debaixo da superfície desse metal. Eu morrerei por vocês, para fazer de vocês uma coroa real, como diz Isaías, uma diadema brilhante e valiosa. É assim que o bom pastor nos valoriza a ponto de dar a sua vida por nós. E por último, gente, outros pontos de aplicação, aproveitando também o começo desse texto, os primeiros versículos de João, versículo 2, diz lá que ele nos chama pelo nome, que também é muito significativo. Não é um pastor que conta as ovelhas em números, ele as nomeia. Jesus não nos tem em sua família como 01, como 02, ele nos tem pelo nome. E isso não tem precedente em nenhum exemplo de nenhum pastor de ovelhas. A gente, quando criança, aprende a contar carneirinhos para dormir. Mas Jesus está dizendo que nós, como ovelhas, não somos números, não somos estatísticas, somos histórias, somos gente, somos filhos, somos pessoais para Ele, nos chama pelo nome. Qualquer outro líder de qualquer outra religião morreu e deixou um conceito, um manual para ser seguido. Nenhum morreu com um convite dessa natureza. Eu te chamo pelo nome. Vem comigo. É pessoal, é relação. Siga-o assim. Não siga os convites de falsos mestres e falsos pastores e mercenários que querem roubar a tua alma e te destruir. Siga esse bom pastor que te conhece e te chama e te dá um novo nome. Explore essa relação de afeto e amizade que Jesus quer ter com você. E logo a seguir, no versículo 3, Jesus nos fala que ele conduz suas ovelhas. Essa palavra é extremamente importante. Ele conduz. Ele não força. Ele não empurra. Ele nem mesmo lidera. Ele conduz. É diferente. Diferente dos pastores que jogam os cachorros para liderar, para empurrar as ovelhas campo afora. Jesus conduz. É pelo nome e é pela mão. É outro tipo de relação. Jesus não é um consultor. Jesus não é um coach. É um pastor que nos conduz, que nos pega pela mão. Sigamos a esse Jesus. Obedeçamos a esse Jesus incondicionalmente em nossa vida, porque ele merece desse jeito
que Ele faz. Às vezes vai ser difícil, porque como vimos no vídeo da história de Macmillan, como ovelhas, quando nós somos resgatados para sermos conduzidos, muitas vezes a gente não entende, a gente fica em pânico, esperneamos, e o nosso bom pastor terá muitas vezes que usar a força, essa condução de Jesus, muitas vezes terá que ser coercitiva, muitas vezes terá que atar as nossas patas, terá que nos maniar e nos botar nos ombros. Vai parecer que Ele está contra a gente muitas vezes, mas não está. Na verdade está nos salvando a vida, nos livrando de um perigo maior. Vai parecer para a gente, meus queridos, que esse bom pastor está nos dando um tratamento errado, porque está sendo muito duro em determinadas circunstâncias da nossa vida, mas não está. Siga-o, deixe Ele te conduzir. Acredite nele. E por último, a conclusão de Jesus, versículo 18, há muitas outras ovelhas que não estão no aprisco ainda. E nós precisamos buscá-las de Jesus, e Jesus conta com a gente nesta missão, de sair e procurar por aí. Jesus nos transforma de ovelhas para pastores, para co-pastores junto com Ele. Esse pastor, Jesus, se tornou um cordeiro, para que nós, seus cordeiros, nos tornássemos pastores junto com eles, que vão atrás das ovelhas perdidas que estão por aí. Faça o que foi feito com você. Conheça as pessoas como Jesus conheceu você. Se permita conhecê-las. E se você conhecer o fundo delas, o pior delas, não as abandone. Porque o bom pastor não abandonou a gente quando conheceu o nosso pior, o nosso pecado. Valorize estas pessoas. Sacrifique sua vida por elas, porque foi isso que Jesus fez com a gente. Deus nos abençoe nesta missão de pastorear as outras ovelhas. Amém.